Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago passo a passo desse modelo lindo, fácil, rápido e super econômico. Já tem o vlog desse modelo aqui, gente, no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá eu falo por quanto eu vendo esse modelo também. Essa minha peça ficou com a medida, ó, de uma pontinha até a outra, ficou com a medida de 95 centímetros de diâmetro. O tamanho pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. Para fazer essa peça, eu utilizei 765 gramas de fio. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Bom, gente, vou iniciar a minha peça trabalhando com o fio número 6 e agulha para crochê 3,5 milímetros. Vou iniciar fazendo aqui um círculo mágico. Então, eu seguro o meu fio, dou a volta aqui entre esses dois dedos e seguro aqui o meu fio novamente. Agora, eu vou vir aqui dentro desse círculo mágico, vou puxar esse fio e vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Isabela, não quero fazer o círculo mágico. Você pode iniciar aqui, gente, fazendo um cordão com 5 ou 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio, vendo o mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Vou fazer aqui até ter um total de 14 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais. Fiz aqui um total de 14 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e vou fechar esse meu círculo, ó. Eu aperto bem para ficar bem fechadinho esse círculo. Então, agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar aqui a primeira, a segunda, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Fiz a minha primeira volta de pontos altos. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto de base, ó, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, essa será a nossa sequência da volta de número 2. A gente vai fazendo ponto alto separado por uma correntinha, ficando com um total de 14 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Bom, gente, fiz aqui um total de 14 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais, fiquei com um total de 14 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Quando a gente faz essa primeira volta, vocês podem achar que a peça não vai dar certo, que ela vai ficar emborcada, mas quando a gente fizer as próximas 2 voltas ou 3, ela já vai ficar bem certinho. Mas se a gente colocar ela aqui sobre uma base reta, vocês vão ver, se você ajeitar aí a sua peça, você vai ver que ela vai ficar bem certinha. Então, agora, vamos iniciar a nossa volta de número 3. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Agora, eu venho nesse intervalo aqui de uma correntinha e sobre esse intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. Agora, eu faço uma corrente, ó, de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço uma corrente e vou laçar o meu fio, pulo esse ponto alto, venho sobre o intervalo aqui de uma correntinha. E faço
um ponto alto. Faço uma corrente, vou laçar o meu fio. Agora, sobre esse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Venho no intervalo de uma corrente e faço 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo pontinho de base. Então, agora, a gente fez um grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto sozinho. Uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, pulo esse ponto alto, venho sobre o intervalo de uma corrente e faço um ponto alto, ó. Laço, venho no intervalo aqui e faço um ponto alto. Uma corrente. Agora, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. No intervalo de uma corrente, eu faço 2 pontos altos. A gente tem que ter bastante atenção aqui no início, gente, porque se a gente errar esse início, automaticamente a gente vai errando toda a nossa peça. Então, uma corrente, ó, pulo esse ponto, depois que eu fiz o grupinho de 3 pontos altos, pulo esse ponto alto, venho no intervalo de uma corrente, faço um ponto alto apenas. Uma corrente, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. No intervalo de uma corrente, eu faço 2 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição da volta de número 3. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 3 e a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Agora, vocês vão observar que ela já vai ficar bem certinha, gente, ó. Fica bem certinha. Finalizando a volta de número 3, fiz o meu ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, gente, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, fechando essa minha volta. Observem que quando a gente tá fazendo trabalhos, né, que é circular, a gente vai subindo as carreiras, fazendo 3 correntinhas e vai ficando com essa marcação. Vou ensinar para vocês agora como fazer para a gente não ter essa marcação, gente, ó. Prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, então, eu vou alongar o meu fio um pouco, vou vir aqui, ó, pego... Então, aqui tá o meu fio, eu venho aqui, coloco a minha agulha, ó, da parte de trás para a parte da frente, nesse ponto aqui ao lado, pegando essas 2 alcinhas, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar esse meu fio, trago ele aqui pra frente, ó, deixa eu botar dessa forma aqui para vocês verem melhor. Passei a minha agulha, ó, por entre esse fio aqui, ó, por entre essa perninha e puxo aqui pra trás, gente, ó, ficando assim. Então, aqui você pode puxar pra regular o seu ponto, ó. Então, ficou dessa forma. Vou vir no mesmo ponto aqui e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui, a gente subiu o ponto alto sem ficar com aquela marcação que a gente fez nessas carreiras anteriores. Se você não quiser fazer assim, você pode caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto ao lado e subir as 3 correntinhas. Mas assim, gente, o trabalho, ele fica perfeito. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Observem que aqui, na carreira anterior, a gente fez o grupinho de 3 pontos altos. Nessa carreira de número 4, a gente não vai trabalhar sobre esse primeiro ponto alto, ó, dos grupinhos de 3 pontos que a gente fez. Então, agora, eu vou laçar o meu fio e sobre esse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei agora com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio, venho aqui sobre essa correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, ó, daquele grupinho de 3 pontos que a gente fez, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto,
um ponto alto. Laço meu fio, ó, deixa eu fazer esse ponto alto novamente. Laço meu fio, venho aqui, faço um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Fiz aqui 2 pontos altos sobre o intervalo de uma correntinha. Uma corrente, laço meu fio, agora eu venho aqui, ó, sobre esse próximo intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente novamente, pulo o primeiro ponto daquele grupinho de 3, vou no segundo e faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. E sobre o intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos sobre ele. Isabela, essa peça é difícil? Não, gente, não é difícil. A gente só tem que ter bastante atenção nesse início aqui. Mas vocês vão ver que as próximas carreiras, elas vão ser repetitivas. Então, aqui a gente vai ficando agora com grupinhos de 4 pontos altos, ó. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, grupinhos de 4 pontos. Vamos seguir fazendo essa sequência, gente, ó. Deixa eu aproximar bem para vocês verem melhor. Vamos seguir fazendo essa sequência por toda a nossa volta de número 4. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 4 e a minha peça, ela tá ficando dessa forma, ó. Coloca aí sobre a base reta para vocês verem se tá ficando certinho. Ficou dessa forma. Como eu falei para vocês, no início parece ser difícil, mas não é, gente. É só atenção aqui nas primeiras carreiras. Então, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, naquela correntinha que a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Vou vir nessa correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo, fechando aqui toda a minha volta. Agora, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, vou alongar um pouquinho, vou vir aqui novamente pegando esse ponto por trás, ó, trazendo a minha agulha aqui para a parte da frente e vou pegar esse fio e vou puxar ele para a parte de trás, gente, ó. É bem fácil também de fazer e fica com um acabamento perfeito, ó. Ficou aqui na parte de trás, vou vir no mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo, ó. Uma correntinha. Então, aqui, eu já estou trabalhando em cima do meu segundo ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto, um ponto alto. Agora, no intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, gente, a partir dessa volta, ó, a gente vai seguir trabalhando assim, quando a gente tá fazendo as carreiras, ó, com os grupinhos, observem que a partir da segunda carreira aqui, a gente fez 2 pontos altos no intervalo de uma corrente. Nessa terceira, não, gente, a partir da terceira carreira, a gente fez 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha. Na quarta carreira, 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha. Estamos trabalhando aqui sobre a quinta carreira, ó, 2 pontos altos no intervalo de uma correntinha. Então, aqui vai aumentando a quantidade de pontos altos. Aqui a gente começou com 1, nessa carreira, ó, a gente ficou com 3, com um grupinho de 3 pontos. Nessa carreira, a gente tem um grupinho de 4 pontos. Nessa, de 5, e assim vai aumentando. Então, agora eu faço uma corrente, vou no intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio. Nesse início aqui, a gente pulou o primeiro ponto alto, mas quando a gente estiver finalizando a volta, a gente vai trabalhar sobre ele também. Então, agora, ó, na carreira anterior, a gente pulou o primeiro ponto alto. Nessa carreira, a gente vai trabalhar sobre o primeiro ponto alto desse grupinho de 4 pontos, porque a gente vai fazer uma carreira com aumento e uma carreira sem. Então, eu venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou laçar o meu fio e aqui sobre o segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
Sobre o intervalo de uma corrente, eu faço 2 pontos altos, ó. Fiquei com um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio, venho no intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Aqui, gente, ó, a minha peça, ela só tá amassada, mas ela fica super certinha, como eu mostrei pra vocês. Fiz aqui o meu ponto alto, uma corrente, laço meu fio, venho sobre esse primeiro ponto, ó, do grupinho de 4 pontos e trabalho um ponto alto. Uma corrente. Agora, eu trabalho um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, ó. Um ponto alto. E sobre o intervalo de uma corrente, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó, da volta de número 5. A gente vai ficando com grupinhos de 5 pontos altos e entre ele, ó, 2 pontos altos separados por uma correntinha cada um deles. Então, vai ficando dessa forma. Vamos seguir fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, dei a volta aqui em toda a minha peça. E agora, vocês vão observar que já dá pra gente ver certinho aqui a formação dos desenhos, gente, ó. Vai ficando assim como catavento, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 5 pontos altos. Agora, vocês lembram que eu falei que o último... que esse ponto alto aqui a gente ia trabalhar aqui quando finalizasse a nossa volta, então eu fiz uma corrente, venho aqui sobre esse ponto alto, que a gente pulou no início, eu venho aqui sobre ele, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou vir aqui nessa correntinha, ó, desse ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, gente, ó, trabalhamos um aumento nessa carreira, que foi um ponto alto em cima desse primeiro ponto. Observem que a gente ficou agora com um total de 7 grupinhos de 5 pontos altos, e entre eles a gente tem os intervalos de ponto tela, né? Que ficamos com 2 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Então, a gente tem 1, 2, 3 intervalinhos de ponto tela, se a gente for contar dessa forma, e 2 pontos altos. Para iniciar a próxima volta, eu faço da mesma forma, gente. Eu alongo o fio um pouquinho, ó. Venho aqui pegando a minha agulha da parte de trás para a parte da frente, pegando essas 2 alcinhas de ponto alto. Eu vou colocar assim, eu acho que vai ser melhor também para vocês visualizarem, ó. Pego essa linha aqui, ó, esse fio, e puxo ele para trás, ó. Tem que ter cuidado para não deixar soltar os fios, gente, na hora que for puxar essa laçadinha aqui pra trás, ó. Pego aqui as 2 laçadinhas desse ponto alto. Agora, eu pego esse fio e puxo ele aqui pra parte de trás, ó. Vou virar aqui a minha peça pra frente. Venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Gente, olha só, vocês estão vendo que aqui não dá pra ver onde iniciou e onde finalizou a volta? Os pontos que a gente vai subindo é o falso ponto alto que a gente tá fazendo. Quando a gente sobe as 3 correntes, fica com essa marcação. E fazendo o falso ponto alto, olha que legal, gente, fica muito lindo esse acabamento. Então, não trabalhei sobre o primeiro ponto agora. Essa carreira eu vou fazer sem aumento, ó. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Na carreira anterior, a gente tinha 5 grupinhos de 5 pontos altos. Nessa aqui, a gente vai ficar com 6 pontos altos, ó. Agora, eu venho sobre o intervalo de uma corrente e trabalho 2 pontos altos aqui sobre ele. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, porque sempre vai aumentando a quantidade de pontos altos aqui, ó, dos grupinhos fechados.
Agora, eu faço uma correntinha. Vou laçar o meu fio, venho no intervalo de uma corrente, um ponto alto. Uma corrente. Laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e trabalho um ponto alto. Uma corrente. Nessa carreira anterior, a gente trabalhou um ponto alto sobre o primeiro ponto. Nessa carreira, a gente não vai trabalhar. Então, eu laço meu fio, eu vou pular esse primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E aqui no intervalo de uma corrente, eu faço 2 pontos altos. Uma corrente, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e sigo fazendo agora os meus grupinhos de pontos altos, ó. Então, gente, vai ficando dessa forma, ó. 6 pontos altos, 2 pontos altos, cada um deles separados por uma correntinha. Sigo fazendo essa repetição por toda a minha volta. Então, observem que essa carreira, a gente está pulando esse ponto, não estamos trabalhando sobre ele, então, a gente está fazendo uma carreira sem aumento. Essa carreira, a gente tinha 2 pontos, vai ficar intercalando agora, gente, ó. Mas eu vou falando para vocês ao decorrer das carreiras, eu vou fazer mais algumas carreiras com vocês, mas vocês vão observar que agora são repetições. Vou finalizar toda essa volta. A minha peça, gente, tá ficando dessa forma. Finalizei aqui toda a minha volta, tá ficando bem certinha, gente, a peça. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, fiz uma correntinha. Agora, sobre esse ponto alto, eu não trabalho sobre ele, ó. Eu venho aqui nessa correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo, ó. Fechei toda a volta. Então, se ela estiver dando uma leve emborcada, é normal, gente. Nas próximas carreiras já vai ficar ainda mais certinha. Mas se você botar assim sobre a base reta e vir que ela fica certinha, pode continuar fazendo. Então, chegando aqui, finalizei a minha volta. Para iniciar a próxima carreira, ó, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Novamente, eu alongo o meu fio um pouquinho e venho aqui, ó, pegando esse fio e trazendo ele para a parte de trás. Ó. Agora, eu venho aqui na frente e faço o meu ponto baixo. Uma correntinha. Sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse. De base. No intervalo de uma corrente, eu faço 2 pontos altos. Fiquei agora com um grupinho de 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente. A carreira anterior, a gente, ó, pulou o primeiro ponto. Nessa carreira, a gente vai trabalhar sobre o primeiro, porque essa carreira, ela vai ter aumento. Uma corrente, venho no intervalo de uma correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, agora eu venho sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Uma corrente. Venho sobre o próximo ponto, um ponto alto, e agora eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse, sobre cada ponto desse de base, gente, ó. Cheguei no intervalo de uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo,
um ponto alto, uma corrente, venho em cima desse primeiro ponto alto, ó, do grupinho e faço um ponto alto. Gente, lembrem sempre que quando a gente estiver fazendo a carreira com aumento, a gente trabalha sobre o primeiro ponto e não esqueçam de fazer a corrente de separação antes de começar a fazer o grupinho de pontos altos sem corrente de separação, ó, só sobre ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a nossa repetição, gente, ó. A nossa volta de número 7, ela vai ficando dessa forma, grupinhos de 7 pontos altos, e agora a gente tem 3 pontos altos, todos eles separados por uma corrente em cada espacinho, ó, entre um grupinho e outro. Essa é a nossa sequência da volta de número 7. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 7. Fiz os meus 2 pontos altos, uma corrente. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui em cima desse ponto alto, ó, e vou fazer o meu aumento, que é um ponto alto aqui sobre esse primeiro pontinho, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha, agora eu venho aqui naquela correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou alongar um pouco o meu fio e a minha peça, ela tá ficando dessa forma, gente. Olha só, agora já dá pra gente ver certinho, ó, o formato do nosso tapete. Chegando aqui no final, ó, alonguei o meu fio um pouquinho, vou vir aqui pegando essas duas, ó, sobre essas duas laçadinhas, colocando a minha agulha aqui na posição de trás pra frente. Vou puxar essa laçadinha aqui pra parte de trás. Fica soltando assim o fio, gente, porque eu tô deixando aqui numa posição que dê pra vocês verem bem certinho. Então, eu acabo não puxando totalmente esse fio, ó. Deixa eu colocar assim que vai ser melhor. Então, agora, vou fazer o meu ponto baixo, ó, sobre esse mesmo pontinho, faço um ponto baixo e uma corrente. Deu a altura de um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto, a nossa volta de número 8, gente. Ó, seguimos fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Quando chegar no intervalo de uma corrente, a gente vai repetir os nossos 2 pontos altos, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, ó. 2 pontos altos sobre o mesmo intervalinho de uma corrente. Então, agora, a gente tá na volta de número 8, então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, vou laçar o meu fio, vou vir no intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, na carreira anterior, a gente fez um aumento na carreira, que foi um ponto alto sobre esse primeiro pontinho aqui, ó. Então, se a gente fez um ponto alto sobre esse primeiro ponto na carreira anterior, nessa a gente não faz. Então, a gente pula esse ponto, vem no próximo e faz um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e seguimos fazendo agora a nossa sequência, ó. Seguimos fazendo a nossa sequência de um ponto alto sobre cada pontinho de base. E quando chegar no intervalo, gente, de uma corrente, a gente vai seguir fazendo. No primeiro intervalo de uma corrente, quando a gente finaliza, ó, o grupinho de pontos altos sem correntes de separação, no primeiro intervalo, a gente faz o nosso grupinho de 2 pontos altos sobre ele, ó. Uma corrente, venho no próximo grupinho,
um ponto alto, uma corrente, venho no próximo intervalo, ó, de uma corrente, um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, novamente, ó, um ponto alto, uma corrente, agora eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e vou seguir fazendo os meus pontos altos sobre cada pontinho desse de base. Então, essa será a nossa repetição da volta de número 8. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 8. Então, agora já tá mais definido. Quanto mais volta a gente vai fazendo, mais a gente vê aqui certinho o desenho. Eu tô fazendo aqui com o fio na cor vermelha, gente. Pedi aí a opinião de vocês em um vlog que eu fiz de uma peça como essa na cor crua. E vocês me deram aí a sugestão de fazer com a cor vermelha. Eu tô super amando e eu acho que tá dando pra vocês verem certinho. Como a minha mesa é branca, eu acho que tá dando pra vocês verem bem certinho. Agora, vamos fazer as mesmas repetições nas carreiras anteriores, ó. Chegando aqui no final, fiz a minha corrente, agora eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e faço um ponto baixíssimo para fechar a minha volta. Alongo um pouco o meu fio e faço aquela mesma sequência, ó, que a gente vinha fazendo, para esse ponto ele ficar aqui em cima do segundo ponto alto, ó. Agora, eu venho no mesmo ponto e faço o meu ponto baixo. E uma correntinha. Vou seguir fazendo a minha sequência de pontos altos, sempre trabalhando, gente, ó, começando a sequência de pontos altos a partir do segundo ponto. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem bem certinho. Venho no próximo ponto, sigo fazendo a minha sequência de pontos altos. Venho no próximo, um ponto alto, e vou seguir fazendo dessa forma. Ponto alto sobre cada pontinho de base. Chegando agora no intervalo de uma corrente, eu vou fazer os meus 2 pontos altos. Uma corrente, venho no intervalo agora de uma correntinha, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, um ponto alto, uma corrente. Agora, ó, na carreira anterior, a gente não trabalhou sobre o primeiro ponto alto do grupinho. Então, nessa, a gente vai trabalhar sobre ele. Então, venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, laço, venho no próximo e agora eu sigo fazendo o meu grupinho. Eu tô na carreira de número 9, então, vai ficar com um grupinho de 9 pontos altos, contando com os 2 pontos altos que a gente coloca aqui, ó, nessa correntinha, ó. Vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos. Eu quero deixar bem explicadinho, gente, esse início, porque se você errar esse início, automaticamente você vai errando as outras carreiras também. Então, eu quero deixar bem explicadinho para vocês não errarem. Ó, no intervalo de uma corrente, eu faço os meus 2 pontos altos. Então, agora, gente, ó, observe. Na próxima, a gente ficou com 2 pontos altos, ó, entre um grupinho e outro. Porque a gente fez um ponto alto sobre o primeiro ponto. No próximo, a gente pulou o primeiro ponto. No próximo, um ponto alto sobre o primeiro ponto, ó. Nessa, a gente pulou, nessa, a gente fez um ponto alto. Então, aqui, nessa parte dos pontos altos fechados, sempre vai aumentando um ponto a mais. Então, a gente tá na carreira de número 9, a gente vai ficar com 7 grupinhos de 9 pontos altos. Na carreira de número 10, a gente vai ficar com grupinhos, 7 grupinhos de 10 pontos altos, e assim por diante. Nessa parte aqui dos pontos tela, vai sempre ter 2 carreiras iguais. Como assim, Isabela, 2 carreiras iguais? Não é que ela seja com a mesma sequência, gente. É com a mesma quantidade de pontos. Observem que nessa carreira anterior, a gente tinha aqui, ó. Nessa carreira, deixa eu contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na carreira de número 7, a gente tem 3 pontos altos aqui separados por uma corrente. Na carreira de número 8, a gente tem 3 pontos altos também.
Mas por que, Isabela? Porque nessa carreira aqui, gente, de número 7, a gente fez um aumento, ó. A gente trabalhou sobre o primeiro ponto alto. Então, na próxima, como a gente não fez o aumento, ficou com a mesma quantidade de pontos. Nessa de número 9, a gente já trabalhou o aumento aqui, ó, que foi um ponto alto em cima desse primeiro ponto. Lembrem, gente, sempre que for a carreira com aumento, depois que vocês fizerem esse ponto alto, antes de começar o grupinho aqui, ó, de pontos altos fechados, vocês precisam fazer essa correntinha, para que não dê errado também. Então, vamos trabalhando dessa forma, uma carreira com aumento e uma carreira sem. Lembrando que os aumentos são aqui, quando a gente trabalha, ó, sobre esse primeiro ponto alto do grupinho. Eu acho que deu para vocês entenderem certinho. Qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo um pouquinho. E se vocês não conseguirem, podem me deixar aqui abaixo nos comentários. Isabela, estou fazendo essa sequência de uma carreira com aumento e uma carreira sem, mas a minha peça, ela está emborcando, ela não está ficando retinha. Você pode fazer a troca de agulha, trabalhar com a agulha número 4. Isabela, mesmo trocando de agulha, trabalhando com a agulha número 4, eu não estou conseguindo, a minha peça ela está emborcando. Então, gente, vocês podem trabalhar mais carreiras com aumento. Por exemplo, trabalhei essa carreira de número 9 com aumento. Minha peça está emborcando, está ficando assim, ó, igual um chapéu, emborcando. A próxima carreira, ao invés de trabalhar ela sem aumento, eu posso fazer um aumento para ficar 2 carreiras com aumento e assim ir regulando o meu ponto. Para mim, para minha tensão de ponto, trabalhando com agulha 3,5 milímetros, fazendo assim, ó, dessa forma, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento, vai dar certo. Então, eu vou fazer essa sequência até ter um total de 21 carreiras. A partir da carreira de número 22, eu vou fazer uma diferença, mas eu volto mostrando aqui certinho para vocês. Mas, caso necessário, caso você precise fazer carreiras a mais com aumento, você pode fazer. E se você precisar fazer carreiras a menos com aumento, né? Você precisar fazer 2 carreiras, por exemplo, sem aumento, você também pode fazer, gente, que não vai dar errado. Vou seguir fazendo essa sequência que eu passei para vocês aqui no vídeo, ó. Tá dando para vocês verem bem certinho, né, gente? Vou seguir fazendo essa sequência até ter um total de 21 carreiras, contando a partir dessa primeira, e volto para a gente dar continuidade. E se você tá gostando dessa videoaula, já clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha peça e olha que lindo tá ficando esse tapete, minha gente. Tô super apaixonada por esse modelo. Como eu falei para vocês, é rápido, fácil e super econômico. Agora já dá para vocês verem bem certinho. E esse tapete, gente, ele fica com os pontos bem fechadinhos, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou chamar aqui de hélice, né? Porque parece um catavento, né, gente? É o ponto tapete catavento. Então, segui fazendo aqui, gente, a mesma repetição que eu passei para vocês, ó. Essa carreira aqui, a gente tinha um ponto alto entre cada hélice dessa, né? Ó, um ponto alto. Nessa, a gente fez um aumento, que a gente trabalhou sobre o primeiro ponto, então, a gente ficou com 2 pontos altos. Nessa aqui, a gente ficou 2 pontos altos também, porque a gente não trabalhou aumento. Nessa, a gente ficou com 3, mais uma com 3, ó, como eu falei pra vocês. Aí, 2 carreiras com 4 pontos, ó. 4 pontos altos nessa e 4 pontos altos nessa, separados por uma corrente. Fui fazendo assim, intercalando, ó. Observem que eu não trabalhei sobre esse ponto. No próximo, eu já trabalhei sobre o primeiro ponto, ó. No próximo, não trabalhei, no próximo, trabalhei. E segui fazendo dessa forma, gente, ó. Ficando assim. É tão rapidinho de fazer que eu já ia continuando a fazer aqui sem vir gravar para vocês. Então, eu desmanchei a carreira seguinte que eu tinha feito e vim aqui mostrar para vocês como está ficando minha peça. Fiz um total de 21 carreiras, então aqui eu tenho grupinhos de 21 pontos altos nesses grupinhos fechados. No intervalo de ponto tela, eu tenho 10 pontos altos agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa carreira de número 21, eu trabalhei aumento, ó, que foi um ponto alto sobre o primeiro ponto. Nas próximas carreiras, eu vou fazer de uma forma diferente. Vocês lembram que no início eu falei para vocês, gente, coloquem aí a peça de vocês sobre uma base reta, ó, para ver se o tapete de vocês está ficando certinho. E vocês vão ver se precisa fazer menos aumento ou mais aumento também. Como assim, Isabela?
Lembra que eu falei para vocês que aqui eu estou fazendo intercalados, uma carreira com aumento e uma carreira sem. Caso você estivesse fazendo o seu tapete e precisasse fazer 2 carreiras com aumento, você poderia fazer. Se você precisasse fazer uma carreira com aumento e 2 carreiras sem aumento, você podia ir intercalando. Então, agora, gente, trabalhei as minhas 21 voltas, fazendo essa sequência que eu passei para vocês, mas a partir da próxima carreira, eu vou fazer diferente. Cheguei aqui no final, ó, eu já fiz o meu primeiro ponto alto, né, que eu caminhei aqui para o segundo ponto. E vou trabalhar os meus pontos altos. Eu nem vou fazer essa carreira aqui, gente, ó, eu acho que não é necessário. Mas eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de pontos altos sobre ponto alto. E para o meu ponto, a partir dessa carreira de número 22, eu vou trabalhar 2 carreiras sem aumento e uma carreira com aumento. Então, ó, a carreira de número 21, eu fiz aumento. A carreira de número 22 e de 23, eu não vou fazer aumento. Eu vou simplesmente pular o primeiro ponto em 2 carreiras. Depois eu faço carreira com aumento. E vou fazendo dessa forma, porque se eu continuar fazendo carreiras aqui, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento, na minha tensão de ponto, a minha peça ela vai embabadar. Então, para que isso não aconteça, agora eu vou fazer a partir da volta de número 22, que é essa que eu iniciei, eu vou seguir fazendo 2 carreiras sem aumento e uma carreira com aumento. Vou fazer essa sequência por um total de 8 carreiras a partir dessa carreira, ó. Então, a partir da carreira fiz 21 carreiras e vou fazer mais 8 carreiras, né? Vai ficar um total de 29. E essas 8 carreiras eu vou fazer intercalando 2 carreiras sem aumento e uma carreira com. Isabela, quero fazer minha peça maior. Você pode seguir fazendo aí a sua peça, que vai dar super certo. Então, eu vou adiantar minha peça e volto para a gente dar continuidade. Mas, gente, olha só, lindo, né? Bom, gente, adiantei aqui todas as minhas voltas. Coloquem a sua peça novamente sobre uma base reta para ver se ela tá ficando certinha. Tá retinho o seu tapete? Vamos iniciar a próxima volta, que será a volta de número 30 agora. Vocês lembram que até a volta de número 21, a gente fez uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Da carreira de número 22 em diante, eu fiz um total de 8 carreiras. 2 carreiras, ó, gente, deixa eu mostrar aqui certinho para vocês, ó. 2 carreiras sem aumento. Então, em 2 carreiras, eu pulei o primeiro ponto, ó. Pulei o primeiro ponto nessa, pulei o primeiro ponto nessa. Ficou 2 carreiras sem aumento. Nessa carreira, eu fiz um aumento, ó. 2 sem aumento, uma com aumento. E 2 sem aumento. Isabela, quero fazer a minha peça maior. Sigam fazendo essa repetição. Mais pra frente, se você precisar fazer 3 carreiras sem aumento e uma carreira com aumento, vocês podem fazer. Como eu falei pra vocês, vocês podem ir adaptando aí de acordo com o seu ponto. Na minha tensão de ponto, ficou bem retinha aqui a minha peça. Então, fiquei com um total de 29 carreiras, porque foram 21 carreiras, uma com aumento e uma sem aumento, e 8 carreiras fazendo 2 carreiras sem aumento e uma carreira com. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Bom, gente, prendi com um ponto baixíssimo e trouxe, ó, o meu ponto aqui para o ponto ao lado, como a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo e uma corrente, para dar a altura de um ponto alto. Essa carreira aqui, a carreira de número 30, eu vou fazer uma sequência de pontos altos, ó. Eu vou seguir agora, gente, fazendo ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Não vou fazer aumento nem diminuição. Quando chegar aqui, ó, nos intervalos de correntinha, eu vou fazer um ponto alto para cada intervalo de uma correntinha e em cima dos pontos altos eu vou repetir um ponto alto. Então, essa carreira aqui, a gente vai fazer totalmente de pontos altos, como a gente iniciou aqui, ó. Sempre ponto alto sobre ponto alto, nos intervalos de uma corrente, um ponto alto. Vou seguir fazendo assim por toda a minha volta de número 30. Vou abrir aqui mais uma vez a minha peça para vocês verem bem certinho, gente. Olha que linda. Uma outra dica, confiram aí a peça de vocês, se todos os espaços de ponto tela, se toda essa parte aqui, ó, porque aqui a gente tem
a parte que é toda fechada e essa aqui que é a parte aberta. Então, contem aí para ver se deu certinho em todos os espacinhos, tem a mesma quantidade de pontos. Aqui, para mim, todos os espacinhos, a gente ficou aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 intervalinhos de ponto tela. Não tô contando com o ponto alto, gente. Mas se eu for contar o ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos e 13 intervalinhos desse, ó, de uma correntinha. Então, vou seguir fazendo agora a minha carreira de um ponto alto para cada ponto de base e volto. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha volta. Fiz ponto alto sobre ponto alto e nos intervalos de uma corrente eu fiz um ponto alto apenas, ó, sem fazer aumento nem diminuição. Então, essa foi a sequência da minha volta de número 30. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto, vou vir aqui nessa correntinha e vou fechar a minha volta com ponto baixíssimo agora. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais que a gente fez, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu pulo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas que será de separação. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas de separação, agora eu vou laçar o meu fio, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e repito agora o meu grupinho de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Fiz 4, laço meu fio, venho no próximo, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, novamente, ó, pulo 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, eu vou repetir fazendo o meu grupinho de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, gente, essa será a sequência da nossa volta. Vai ficando assim. Essa é a nossa volta de número 31, ó. Um grupinho de 5 pontos altos, pulei 1, 2, 3 pontos de base. A partir do quarto ponto alto, fiz o meu grupinho. Isabela, esse ponto, ele é múltiplos de quanto? Gente, ele é múltiplos de 8, ó. Eu preciso de 5 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui de intervalo. Então, ele é múltiplos de 8. Você precisa ter uma quantidade de pontos aqui, ó, nessa carreira de ponto alto que seja múltiplos de 8. Caso você não queira contar os pontos, eu vou também te ensinar nessa volta aqui como fazer para adaptar, caso não dê a quantidade de pontos suficiente, né? Isabela, eu tô fazendo minha peça, não quero contar os pontos, como eu faço para adaptar? Então, eu vou deixar certinho aqui também essa dica para vocês. Até porque, gente, ó, aqui eu pulei 3 pontos de base, fiz 5 correntes de separação. Se você tem um ponto folgado, você pode pular 4 pontos de base. Então, já o múltiplos de 8 já não vai dar certo se você pular 4 pontos de base. Então, para dar certo aí em qualquer tipo de ponto, eu quero deixar assim, ensinar para vocês como adaptar caso falte algum ponto ou sobre algum ponto, porque se você quiser pular mais pontos de base, você pode fazer essa adaptação também. Vou seguir fazendo essa sequência para o meu ponto, pulando 3 pontos de base aqui, ó, nos intervalos de 5 correntes. Então, para o meu ponto dar super certo. Vou adiantar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fazendo a mesma sequência que eu passei para vocês aí no início. Vocês lembram que eu falei que chegando aqui no final, se precisasse fazer alguma adaptação, eu ia ensinar como? Então, ó, chegando aqui no final, sobrou
1, 2, 3, 4 pontos. A gente vinha fazendo por toda a nossa volta, ó, pulando 3 pontos de base e indo no quarto ponto alto. Quando chegou aqui no final, para dar certinho, eu pulei, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base nesse espaço e 4 pontos de base nesse espaço também. Então, se você estiver fazendo aí a sua peça com mais voltas e você precisar fazer uma adaptação, você pode pular mais pontos de base. Se, por exemplo, aqui tivesse sobrado 2 pontinhos apenas, também ia dar certo, gente. Vocês podem sim fazer essas adaptações de acordo aí com a sua tensão de ponto. Então, eu não contei a quantidade de pontos aqui, mas caso vocês queiram contar, como eu falei para vocês, seguindo essa sequência aqui, ele é múltiplos de 8. Então, ó, já não contei para vocês saberem aí o que fazer quando não der certo, né? Você pode pular mais pontos de base e vai dar super certo também. Então, só esses 2 espacinhos que eu pulei 4 pontos de base para dar certinho aqui toda a minha volta. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto aqui do meio, até o terceiro ponto alto, ó. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Quando chegar aqui nesse terceiro ponto, ao invés de fazer um ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, gente, ó. Dessa forma. Laço meu fio, venho nesse espaço agora de 5 correntinhas e vou fazer aqui um total de 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui até ter um total de 11 pontos altos, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Ficou assim. Agora, eu conto 1, 2 e no terceiro ponto alto desse grupinho, eu vou prender com um ponto baixo, ó. Ficou dessa. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, prendi com um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e nesse espaço aqui, eu vou repetir o meu grupinho de 11. Vou repetir aqui o meu grupinho de 11 pontos altos, gente, ó. Fiz 3... Vou fazer até ter um total de 11 pontos altos novamente. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Conto 1, 2, 3... Venho aqui no ponto, ó, no terceiro ponto, gente, desse grupinho e vou prender com um ponto baixo. Então, essa será a minha sequência. Eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça ficou assim. Então, em cada intervalo daquele de 5 correntinhas, a gente fez grupinhos, ó, de 11 pontos altos. Chegando aqui no final... Já fiz os meus 11 pontos altos, agora eu vou vir aqui naquele ponto baixo inicial que a gente fez, ó. Vou vir sobre esse ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, fechei aqui toda a minha volta. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, até chegar, ó, 1, 2... 3, e aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Vou fazer agora uma sequência de 5 pontos baixos, ó. Fiz 3, venho no próximo, 4, no próximo, 5 pontos baixos. Então, eu não trabalhei sobre esses 3 primeiros pontos, ó.
1, 2, 3. E aqui sobraram 3 pontos altos também. Trabalhei ponto baixo apenas sobre esses 5 pontos aqui, ó. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no próximo grupinho de 11 pontos, ó. Eu pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Vou fazer agora a minha sequência de 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo sobre cada pontinho alto desse de base, ó. Ficou dessa forma. Então, novamente, ó, eu fiquei aqui com 3 pontos altos iniciais sem trabalhar, trabalhei 5 pontos baixos. Sobre esse espaço de 5 correntes, eu vou fazer o meu grupinho de 11 pontos altos agora. Exatamente igual a gente fez na carreira, ó. Nessa carreira aqui. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir nessa aqui também, ó. Então, eu fiz 3, venho aqui, faço mais um, ó, 4. Vou fazer até ter um total de 11 pontos altos. Fiz aqui um total de 11 pontos altos, agora eu vou vir aqui, ó, nesse grupinho de 5 pontos baixos, vou vir no ponto baixo aqui do meio, no terceiro ponto, e vou prender com um ponto baixo. Então, agora, gente, ó, a gente vai fazer essa repetição. Cada argolinha dessa de 5 correntinhas, a gente vai fazer um grupinho de 11 pontos altos e prender com um ponto baixo aqui, ó, sobre o terceiro pontinho de base. Vamos seguir fazendo essa mesma repetição, dando a volta em toda a nossa peça, ó. Em cada grupinho desse de 5 correntes, a gente vai colocar 11 pontos altos. Isabela, a minha peça, ela está ficando emborcada. Você pode fazer mais pontos altos aqui nesse intervalo, gente, ó, de 5 correntinhas. Fiz 2, 4, 5. Vou fazer aqui até ter um total de 11 pontos altos novamente. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, vou vir aqui no terceiro ponto de base e vou prender com um ponto baixo. Vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta e olha que lindo, gente, esse bico fica perfeito. É super fácil e rápido de fazer. Então, em cada grupinho daqueles, em cada argolinha daquela de 5 correntinhas, eu fiz 11 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou vir nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, ó, para iniciar essa volta, e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse meu fio. Isabela, tô fazendo a minha peça, mas ela está ficando emborcada. Você pode fazer mais pontos altos aqui, gente. Vocês podem fazer com 12 ou com 13, porque não vai ter mais carreiras, né, ao longo das outras voltas. Isabela, quero fazer mais uma carreira de bico. Como eu faço? Se você quiser fazer mais uma carreira de bico, gente, vocês vão fazer mais uma carreira igual a essa aqui, ó, com os 5 pontos baixos e as correntinhas de separação, vocês podem fazer com 6 ou com 7. E para fazer a próxima carreira de ponto alto, que seria mais uma dessa, caso você queira fazer o bico com 3 voltas, né, de pontos altos, vocês podem fazer aí com 13 pontos, que tem que ser sempre aumentando de 2 em 2 pontos, porque vai ficar muito bem retinha também, gente, a nossa peça, ó. Vou colocar aqui, ó. Coloquei o meu fio na agulha de tapeçaria, agora eu vou vir aqui, ó, na parte de trás e vou esconder esse fio aqui por entre os pontos, ó. Eu aperto um pouquinho e olha a parte da frente, gente, já fica perfeito. Então, aqui eu vou escondendo esse fio por entre os pontos. Se você não tiver uma agulha de tapeçaria, você também pode fazer com a agulha de crochê, gente, ó. Agora, eu vou cortar esse fio. Você também pode pegar, abrir aqui a perna do fio, gente, ó. Deixa 3 fiozinhos para cada lado. Deixa eu puxar aqui para ele ficar bem seguro, ó. Vou puxar esse fio para cá. E aqui eu faço 2 nozinhos. Agora é só cortar o fio. Vou abrir toda a minha peça. Aqui toda a minha peça